Num mundo apressado, onde as pessoas correm sem olhar para o lado e os gestos simples perderam o valor, ainda existem homens que não esqueceram o peso de um silêncio ou a força de um sim na hora certa. Esta é a história de um deles. Seu nome é Henry Duarte, um caminhoneiro viúvo que aprendeu com a dor que às vezes a estrada não serve para fugir, mas para encontrar. Henry Duarte mantinha os olhos firmes na linha da estrada, como quem tenta escapar do próprio passado. Aos 54 anos, sua única companhia era o rugido constante do caminhão, os ponteiros do painel e as memórias que insistiam em aparecer nos momentos mais silenciosos. Fazia uma década que ele deixara tudo para trás: casa, amigos, qualquer coisa que o lembrasse de uma vida que para ele já não existia. Desde que enterrara a esposa e deixara de lado o que restava da antiga oficina na periferia de Denver, tudo o que lhe importava cabia na cabine do seu velho Mac. Dormia ali, comia ali, vivia entre caixas e lonas, atravessando os rincões do Colorado como um homem sem mapa, guiado apenas por entregas e instinto. Naquela manhã em que o frio parecia cortar mais do que o normal, ele estava indo vazio. Coisa rara. Só o tanque cheio, a cabeça ocupada e a alma tentando não pensar demais. Foi então que viu, no acostamento, uma mulher parada, descalça, de vestido rasgado e com um olhar tão sereno que mais inquietava do que acalmava. Não fez sinal, não pediu nada, apenas observava. E isso foi suficiente para que Henry pisasse no freio com firmeza e puxasse o freio de mão, como se algo dentro dele tivesse dito: é agora. Ele desceu devagar, como quem encara algo que pode não ser real. O vento não era o problema, nem o desconforto do momento. O problema era aquela sensação de que estava prestes a fazer algo que mudaria tudo, de novo. Quando parou diante da mulher, ela não se mexeu. Apenas disse, como quem já sabia a pergunta: Micah, e completou: não estou perdida, estou esperando. Henry franziu o senho. Aquilo não fazia sentido. Ninguém ficava parado numa estrada congelada esperando nada. Mas também não fazia sentido seguir viagem com aquilo atravessado no peito. O caminhoneiro deu um passo atrás, abriu a porta do passageiro e fez um gesto discreto. Ela subiu sem hesitar. Não disse para onde queria ir, não agradeceu, não falou mais nada. Henry também não perguntou. Ele apenas engatou a marcha e voltou à estrada. O silêncio entre os dois era espesso, não incômodo. Um silêncio que parecia ter vontade própria. Por quase uma hora ninguém disse nada. Então, de repente, Micah falou, como se estivesse dando continuidade a uma conversa antiga. Alguns caminhos escolhem o motorista, não o contrário. Henry não respondeu. Apenas assentiu, sem entender direito por quê. A estrada seguiu em frente, reta e solitária. Nenhuma entrega, nenhum destino, nenhum plano. Henry dirigia por instinto, como sempre. Micah mantinha os olhos fixos no horizonte, como se esperasse ver algo além do que os olhos comuns podiam alcançar. Quando passaram por um trecho sinuoso próximo a Ridgefield, algo rompeu a quietude da manhã. Um estrondo seco, seguido de fumaça e o som inconfundível de pneus derrapando no asfalto. Um carro havia perdido o controle e batido violentamente no barranco lateral. Henry freou com tudo, fazendo o caminhão estremecer. Pulou da cabine, sem pensar duas vezes. Micah já estava fora também, correndo na direção do acidente. O carro estava em chamas pequenas, mas crescentes. Dentro, uma mulher com a testa ensanguentada tentava manter os olhos abertos. E no banco de trás, uma criança gritava em pânico. Henry tentou abrir a porta do motorista, mas estava travada. Micah correu para o lado oposto e conseguiu destravar a porta traseira, puxando o garoto para fora. Ele se agarrou a ela com força, tremendo. Henry pegou uma barra de ferro na lateral do caminhão e quebrou o vidro do lado do motorista. Retirou a mulher cuidadosamente
Antes que o fogo se alastrasse, ela estava inconsciente. Os dois colocaram mãe e filho na beira da estrada, ofegantes. Enquanto Henry tentava chamar ajuda pelo rádio, Micah ficou de joelhos ao lado da mulher, fazendo um tipo de prece silenciosa. Quando ele voltou com um cobertor e água, ela olhou. Para ele, com um olhar que não era de medo, nem de dúvida, era de certeza. Ela não fugia de um acidente, Henry. Fugiu de algo bem pior. Ele arregalou os olhos. Não havia contado seu nome. Ela estava sendo caçada, e você foi escolhido para impedir que a encontrassem. Henry recuou um passo, confuso. Micah se levantou, olhou para o caminhão e depois para a mulher desmaiada. Essa não é só mais uma parada. Esse é o começo. Henry queria perguntar o que ela sabia, como sabia. Mas tudo o que conseguiu foi manter os olhos na estrada à frente, tentando entender o que estava prestes a enfrentar. O garoto, ainda trêmulo, se encolheu entre as pernas da mãe, que começava a recobrar a consciência. Henry percebeu que não podia simplesmente deixá-los ali. Era contra tudo o que ele acreditava, ainda que fingisse não se importar com nada. O socorro não viria rápido. Estavam em um trecho remoto. A mulher precisava de cuidados e o menino de segurança. Ele os colocou no caminhão, ajeitando a mulher deitada sobre os cobertores. Micah segurou o garoto no colo com uma delicadeza surpreendente. Henry assumiu o volante mais uma vez e, sem dizer palavra, girou o caminhão e acelerou. Agora, sim, tinha um destino, ainda que não soubesse qual. Naquele silêncio tenso, Henry sentia que o mundo ao redor tinha mudado. O caminhão não transportava apenas corpos cansados, mas algo muito maior. Uma história que ainda não havia sido contada. A mulher desmaiada se chamava Lena e o menino, Tommy. Eles não eram apenas vítimas, eram parte de um emaranhado que ele, sem entender, havia acabado de entrar. À medida que avançavam rumo ao desconhecido, Henry percebeu que a estrada nunca foi tão silenciosa. Não porque faltavam sons, mas porque agora havia peso. Um tipo de responsabilidade que ele não buscou, mas que aceitou. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que seus freios não estavam mais sob seu controle. Era como se a vida tivesse pegado o volante, e ele apenas estivesse ali, obedecendo. Micah olhava pela janela, quieta, mas firme. Henry não sabia quem ela era de verdade. Mas sabia que ela não era comum, e sabia que ele também já não era o mesmo. De uma coisa tinha certeza. Ao parar naquela estrada para Micah, ele deu início a algo que não poderia mais desfazer. Porque havia um momento na vida em que voltar atrás deixava de ser uma opção. E Henry Duarte havia acabado de passar por esse ponto. A estrada até Red Hollow foi percorrida em silêncio tenso, como se cada metro adiante aumentasse o peso da decisão que Henry havia tomado. O caminhão sacudia levemente nos trechos de terra batida, enquanto Lena permanecia desmaiada, o rosto pálido e coberto por manchas secas de sangue. Tommy, no colo de Micah, já não chorava, apenas observava tudo com olhos arregalados e cansados. Era uma criança que, apesar da pouca idade, parecia entender que algo grave estava acontecendo. Henry manteve as mãos firmes no volante, os olhos fixos, mas o coração disparado. Red Hollow não era mais que um agrupamento de construções esquecidas pelo tempo, com uma clínica improvisada, administrada por uma enfermeira idosa e 2 auxiliares. Quando chegaram, a mulher mal podia acreditar no que via. "Ela vai viver?" Henry perguntou direto, sem formalidades. A enfermeira assentiu após uma rápida avaliação, dizendo que o caso era grave, mas tratável. Era o tipo de lugar onde não se faziam muitas perguntas, mas onde os segredos pareciam ecoar pelos cantos. Henry e Micah ficaram do lado de fora, esperando a noite cair. E foi ali, sentados no para-choque do caminhão, que Lena acordou e contou o que havia por trás de sua fuga.
As palavras de Lena caíram como um soco em Henry. Ela não havia sofrido um simples acidente, nem fugia por desespero vazio. Ela escapava de um homem influente, dono de uma fachada empresarial respeitável, mas que, nos bastidores, comandava uma rede de tráfico humano. Lena havia sido forçada a permanecer ao lado dele por anos, sob ameaça constante, até que finalmente encontrou a brecha para fugir com o filho. Não contou para ninguém. Não pediu ajuda a parentes, porque não podia confiar em ninguém. Quando mencionou o nome do homem, Micah apenas abaixou a cabeça, em silêncio. Henry não sabia o que pensar. Tudo parecia grande demais para ele, complexo demais. Mas quando olhou para Tommy brincando com uma pequena pedra no canto da sala, soube que não podia deixá-los ali. Se aquele homem era realmente quem Lena dizia, logo rastrearia até mesmo os lugares mais esquecidos do mapa. E Red Hollow era exatamente isso, esquecido, mas ainda visível. Era uma questão de tempo até que descobrissem onde ela estava. Henry tomou a decisão sem consultar ninguém. Apenas disse: "Vamos tirá-los daqui hoje à noite." O rancho que Henry conhecia ficava a 30 quilômetros, dali numa área quase intransitável. Havia estado lá anos atrás para consertar um trator velho durante um de seus trabalhos. Lembrava-se do local por causa do isolamento e da estrutura ainda resistente, apesar do abandono. Antes do pôr do sol, ele abasteceu o caminhão e comprou algumas provisões. Com o dinheiro que tinha, evitou chamar atenção, mas notou 2 rostos novos pela cidade. 2 homens altos, de roupas simples demais para serem turistas e modos discretos demais para estarem ali sem motivo. Quando passou por eles, sentiu o olhar acompanhando cada passo seu. A tensão era palpável. Voltou para a clínica e encontrou Micah do lado de fora, com expressão rígida. "Eles chegaram", disse, sem rodeios. "Estão perguntando por uma mulher com uma criança." Henry respirou fundo, fechou os punhos e entrou. Lena estava sentada, tentando disfarçar o medo nos olhos. Tommy, deitado no colo dela, brincava com os próprios dedos. Henry explicou que iriam embora naquela noite. Não havia mais tempo para esperas ou planos bem elaborados. Era pegar a estrada e desaparecer, o mais rápido possível. A noite caiu como um cobertor denso, e com ela veio o medo. Henry estacionou o caminhão nos fundos da clínica, longe da vista da rua principal. Micah ajudou a cobrir o veículo com uma lona velha, enquanto Lena e Tommy esperavam dentro, em silêncio. A enfermeira não perguntou nada, apenas acenou com os olhos marejados, como quem sabia que aquela saída era necessária, mas arriscada. Quando todos estavam a bordo, Henry engatou a marcha e saiu devagar, com os faróis apagados pelos primeiros metros. A estrada de terra até o rancho era estreita, cercada por árvores e trechos esburacados. Era o tipo de caminho que ninguém em sã consciência escolheria percorrer de noite. Mas Henry não. Hesitou. Ele conhecia cada curva, cada aclive traiçoeiro. Durante o trajeto, Micah permaneceu alerta, os olhos varrendo a escuridão. Lena tentava manter Tommy adormecido, mas ele despertava a cada solavanco. Ninguém falava. Havia apenas a urgência. Quando o rancho surgiu ao longe, envolto na escuridão, Henry sentiu um alívio quase imperceptível. Desceu e inspecionou o lugar rapidamente. As cercas estavam quebradas, mas ainda havia uma estrutura sólida onde poderiam se esconder. Eles instalaram Lena e Tommy em um dos cômodos mais internos da casa. Henry improvisou uma barricada na porta, com móveis velhos, e empurrou o caminhão para trás de uma fileira de árvores, cobrindo-o com galhos secos. Micah, como sempre, parecia um passo à frente. Disse que ficaria de vigia. Henry assentiu, embora o cansaço começasse a pesar. Do lado de dentro, Lena agradeceu com a voz embargada. Mas Henry cortou qualquer tentativa de formalidade. Não é sobre gratidão. É sobre fazer o que precisa ser feito. Ele sabia que não era herói. Nunca quis ser.
mas também sabia que se deixasse aquela mulher e aquele menino à mercê do mundo, nunca mais conseguiria olhar no espelho. Ele encostou na parede e permaneceu acordado, escutando cada barulho, cada estalo da madeira, como se esperasse o pior a qualquer instante. E talvez, no fundo, estivesse mesmo esperando, porque aquela estrada onde estavam, apesar de parecer segura, era invisível nos mapas, mas não para quem os caçava. Era a estrada que ninguém via, mas o passado, esse sim, sempre encontrava um jeito de chegar. E foi quando o relógio se aproximava das 2 da manhã que Micah entrou pela porta de fininho com o rosto sombrio. Eles chegaram à cidade, estão perguntando cada vez com mais insistência. Um deles disse que já conheceu este rancho antes. Henry não respondeu de imediato. Levantou-se, estalando os ossos cansados, e caminhou até a janela. O breu do lado de fora era total, mas seus instintos estavam em alerta máximo. A estrada que escolheram agora havia se tornado uma armadilha. Cada quilômetro percorrido os afastou de um perigo imediato, mas os aproximou de algo maior. O acerto de contas com uma rede perigosa e cruel. Ele sabia que não haveria mais como recuar. Aquela fuga silenciosa que haviam planejado não seria suficiente. Eles precisariam ir além do esconderijo. E enquanto observava a escuridão, sentia o peso da escolha que havia feito, porque a estrada que parecia segura agora era a estrada que ninguém via, mas que o passado insistia em atravessar. A decisão foi tomada na base da urgência, sem espaço para hesitações. Depois da visita suspeita em Red Hollow e das movimentações inquietantes ao redor do rancho, Micah reuniu Lena e Tommy com o olhar de quem sabia o caminho, mesmo que esse caminho não estivesse em nenhum mapa. Disse apenas, vamos para o alto, para a terra dos que lembram. Henry não questionou, apenas seguiu. Foram horas de estrada estreita, depois trilhas que o caminhão mal conseguia vencer. Finalmente, deixaram o veículo escondido sob galhos e caminharam a pé por mais 2 horas. O terreno era ingrato, as pedras soltas, o vento cortante, mas ninguém reclamou. O medo os mantinha em silêncio e os olhos de Micah guiavam cada passo como se ela sentisse a direção com o sangue. Quando chegaram ao topo da elevação, de onde se avistava o vale oculto entre os pinheiros, Henry sentiu algo que não sabia nomear. Um aperto no peito, uma inquietação antiga. A aldeia estava lá, silenciosa, escondida entre as montanhas, cabanas de madeira escura, trilhas de terra batida e olhos observando à distância. Era o território do povo Kailani, o povo de Micah. Um lugar que não aceitava visitantes, mas que agora os recebia porque, segundo ela, o espírito da terra já havia decidido antes deles chegarem. Foram recebidos sem sorrisos, mas também sem hostilidade. Os anciãos vieram primeiro, rostos marcados pelo tempo e mãos calejadas de quem sabia trabalhar e esperar. Micah falou na língua deles, disse quem eram, porque estavam ali e que não buscavam refúgio eterno, apenas tempo. Um dos mais velhos olhou direto para Henry, fixo, como se estivesse lendo o que havia por trás da casca dura. Disse, este homem ouve com o coração. Ele ainda não sabe, mas carrega marcas que o ligam ao que esquecemos. Henry não entendeu de imediato, mas não questionou. Sentia-se fora do lugar, mas não intruso. Micah explicou que antes de qualquer ajuda, ele precisaria passar pelo que chamavam de ritual do eco interior. Não era algo que se exigia com palavras, era um convite. E Henry, mesmo sem saber o que aquilo significava, aceitou. Foi levado a um espaço circular de pedras no centro da clareira. Os anciãos iniciaram cantos baixos e constantes. Micah apenas o observava. Henry se sentou, como mandaram, fechou os olhos e deixou que tudo viesse, inclusive o que ele havia enterrado há anos. As imagens vieram sem que pudesse controlar.
Sua esposa Rachel, jovem, sorridente, caminhando descalça em um campo que ele nem lembrava de ter visitado. Depois, a mesma Rachel doente, calada, com o olhar triste de quem sabia que estava partindo. Ele viu a última vez em que segurou sua mão e prometeu algo que nunca cumpriu, que continuaria vivendo. A culpa que o consumiu nos anos seguintes parecia agora arrancada de dentro dele por mãos invisíveis. Chorou. Não como um homem acostumado a engolir tudo, mas como alguém que, pela primeira vez, entendia que não precisava carregar o mundo sozinho. Quando os cantos cessaram, os olhos dos anciãos estavam sobre ele, mas não havia julgamento, só aceitação. Micah se aproximou e disse: "Agora você pode ficar." E Henry, ainda com o rosto úmido, percebeu que não era mais o mesmo. Algo havia mudado, e profundamente. O homem que passou uma década fugindo de lembranças agora havia feito as pazes com elas. Não se tratava apenas de ter sido acolhido. Tratava-se de pertencer a algum lugar pela primeira vez em anos. Durante os dias seguintes, a aldeia não apenas os abrigou, como os integrou. Lena foi cuidada por mulheres experientes em ervas e práticas de cura tradicionais. Tommy fez amigos com uma rapidez surpreendente, como se aquela terra o reconhecesse. Micah estava em casa. E Henry, de alguma forma, sentia que finalmente havia parado de correr. Ajudava com tudo. Consertava ferramentas, carregava água, cortava lenha. Era útil, era necessário. Mas isso não significava que estavam seguros. Numa noite em que os anciãos se reuniram com Micah ao redor da fogueira, Henry foi chamado. Disseram que avistaram movimentações estranhas nas trilhas baixas, próximas ao território. Homens armados. 2, talvez 3. Estavam perguntando por uma mulher e uma criança. Henry não precisou de mais detalhes. Eles os haviam rastreado. O tempo havia acabado. As montanhas já não eram esconderijo. Micah olhou para ele como quem entende que chegou a hora da decisão. Se ficar, corre o risco de trazê-los até nós. Se for, talvez eles te sigam. O dilema não era simples. Não se tratava apenas de salvar Lena e Tommy. Era sobre proteger uma comunidade inteira. Henry passou aquela noite em claro. Sentado diante da cabana onde estavam hospedados, olhava para o céu como se buscasse uma resposta escrita entre as estrelas. Micah apareceu no meio da madrugada, sem dizer nada, sentando ao lado dele. A decisão não é entre partir ou ficar, Henry. A decisão é entre carregar a responsabilidade ou fingir que ela não te pertence. Ele assentiu em silêncio. Estava cansado, mas mais lúcido do que nunca. Sabia que aquela aldeia havia lhe devolvido algo que ele pensava ter. Perdido, propósito. Mas também sabia que continuar ali significava colocar vidas inocentes em risco. Pela manhã, ele reuniu os anciãos e disse: "Não quero partir, mas também não posso colocar vocês em perigo." Um dos mais velhos se levantou e colocou em seu pescoço um colar de madeira escura. "Agora, você carrega a memória dos que vieram antes. Não importa para onde vá, ela vai com você." Henry se despediu de cada um como se já fizesse parte da família. De Lena e Tommy, prometeu voltar. E com Micah, o olhar foi suficiente. O tempo era curto. E com os homens armados já próximos, Henry precisava decidir se partia naquele instante, ou se ficava para proteger o que havia começado a construir. O aviso veio antes do amanhecer. Um dos jovens caçadores da reserva retornou à aldeia com o rosto pálido e a respiração curta. Disse que vira 2 veículos suspeitos rondando as trilhas ao sul. Nenhum deles pertencia à região. Henry já sabia. Não precisava de provas. Era questão de tempo até que os homens que procuravam Lena descobrissem aquele lugar. E agora estavam próximos demais. Os anciãos se reuniram às pressas. A maioria queria permanecer em silêncio, escondida, mas Micah foi firme. Se não agissem agora, todos estariam em risco.
Foi ela quem propôs o plano, e Henry se voluntariou sem hesitação. Usaria o caminhão como isca, atrairia os perseguidores até o desvio de terra, e ali os caçadores Kailani armariam uma emboscada. Era arriscado, era perigoso, mas era a única chance de salvar Lena, Tommy e toda uma comunidade que o havia acolhido sem pedir nada em troca. Micah tentou convencer Henry a deixar que outro o fizesse, mas ele apenas respondeu: "Eles vieram por mim, e é comigo que eles vão sair daqui." Era uma frase simples, mas dita com uma convicção que calou todos ao redor. Em poucas horas, o caminhão já estava preparado e escondido na trilha certa. Quando o motor finalmente rugiu entre as árvores, Henry sentiu o sangue pulsar com uma força que não sentia há anos. Sabia que não poderia errar. Os faróis foram acesos no momento exato em que o primeiro carro inimigo surgiu na curva. O segundo veio logo atrás. Henry acelerou com força, fingindo não perceber que estava sendo seguido. Sabia que precisava manter a distância justa, próximo o suficiente para parecer vulnerável, mas longe o bastante para atrair os dois veículos até o local marcado. A estrada era estreita, traiçoeira, cheia de curvas. O caminhão saltava e estremecia, mas ele mantinha as mãos firmes no volante. Quando finalmente avistou a árvore tombada que marcava o início da emboscada, pisou no freio com força e virou de lado, bloqueando o caminho. Saiu pela porta lateral, já com a espingarda nas mãos, e se posicionou atrás do motor, esperando. Os dois carros pararam bruscamente. 3 homens armados desceram, gritando ordens. Um deles avançou, atirando. Henry revidou sem hesitar, atingindo o pneu do carro da frente. O confronto foi imediato, mas ele não estava sozinho. Dos dois lados da trilha, os caçadores Kailani emergiram como sombras. Lanças, flechas, armadilhas improvisadas, com cordas e pregos. O caos se instalou, mas era um caos orquestrado. Os homens que vieram para matar encontraram resistência de um povo que sabia lutar pela sua terra. Henry, mesmo ferido no ombro após o segundo disparo, não recuou. Continuou ali, como barreira, como obstáculo, como escudo. Seu papel não era vencer, era aguentar tempo suficiente para garantir que Micah, Lena e Tommy estivessem longe. Quando o último tiro ecoou e os perseguidores restantes recuaram, levando os feridos consigo, Henry caiu de joelhos, exausto. Estava coberto de suor, poeira e sangue, mas ainda consciente. Os caçadores se aproximaram em silêncio e um deles disse: "Acabou, por enquanto." Henry assentiu, mas sabia que aquilo não era o fim. Era só uma pausa, um fôlego. Foram 2 dias até que conseguisse se levantar com firmeza. As mulheres da aldeia o trataram com compressas, raízes e chás amargos. Micah não saiu de perto, mesmo quando ele insistia que estava bem. Lena e Tommy, por segurança, foram levados para uma cabana afastada, sob vigilância dos anciãos. Durante esse tempo, Henry ouviu histórias que os Kailani nunca contavam a forasteiros. E, em troca, contou as suas. Pela primeira vez, falou abertamente sobre Rachel, sobre os anos que passou fugindo de si mesmo, sobre os fantasmas que o acompanhavam a cada quilômetro. A aldeia o escutou, não com pena, mas com respeito. Era como se reconhecessem nele alguém que, apesar de não ter nascido ali, carregava os mesmos pesos, as mesmas marcas. Na última noite antes de sua partida, Micah se aproximou com um pequeno embrulho de couro. Dentro havia um talismã, um pedaço de madeira esculpida com símbolos Kailani e uma pedra azulada presa ao centro. "É para lembrar que você nunca mais está sozinho", ela disse, colocando o colar em seu pescoço. Com as próprias mãos. Na manhã seguinte, Henry caminhou lentamente até o caminhão, ainda sentindo o peso da recuperação no corpo, mas com a mente estranhamente leve. A dor física era suportável. O que mais doía era a certeza de que precisava ir.
A paz da aldeia era real, mas ele sabia que havia outras estradas, outras pessoas como Lena, outros garotos como Tommy. Sua missão não terminava ali. Ao girar a chave do caminhão, o motor ronronou como se entendesse. Na traseira, carregava apenas mantimentos e o que restava de suas poucas roupas. Nenhuma carga industrial, nenhuma entrega programada, apenas o propósito. Micah observava de longe. Lena e Tommy acenaram discretamente. Ele não chorou, não sorriu. Apenas acenou de volta e arrancou devagar, sentindo o talismã bater no peito a cada solavanco da estrada. Não sabia para onde iria, mas sabia exatamente por que estava indo. Porque agora, ao contrário de antes, ele não dirigia mais sozinho. Ele carregava o espírito de um povo e a certeza de que, enquanto a terra respirasse, ainda haveria alguém como ele, pronto para escutar com o coração. Os meses passaram como passam para quem vive na estrada, sem calendário, sem fim de semana, sem âncoras. Henry Duarte seguia adiante, com o caminhão agora mais velho do que nunca, mas ainda fiel. Tinha se tornado algo entre lenda e mistério nas cidades pequenas por onde passava. Alguns o chamavam de o caminhoneiro do farol, porque chegava nas madrugadas mais escuras e, com o farol aceso, tirava alguém de um lugar onde ninguém mais tinha coragem de entrar. Não pedia nome, não cobrava nada, apenas levava. Era isso que fazia agora. Levava pessoas, não para um destino exato, mas para longe do que as feriu. Em uma noite, encontrou uma jovem caída na beira de uma estrada estadual, o rosto machucado e o vestido rasgado. Ela não falou o que havia acontecido, só pediu para não ser deixada. Ele a levou até um abrigo para mulheres que conhecia numa cidadezinha de Arizona Falls. Em outra semana, parou numa estação e viu um idoso sentado no banco há horas, sem documentos, sem memória, sem ninguém. Levou-o a um hospital comunitário, esperou o plantão da assistente social começar e só então foi embora. Ninguém entendia o porquê. Henry também não explicava, apenas fazia e seguia. Entre uma parada e outra, ouvia histórias cortadas, fragmentadas de gente que ninguém escutava. Uma mãe com 3 filhos, fugindo de um marido violento. Um rapaz que escapou de uma gangue. Um bebê que foi deixado na porta de uma igreja em uma noite de tempestade. Em todos os casos, Henry aparecia, às vezes por acaso, às vezes porque sentia. Não havia roteiro. Era como se o caminhão tivesse vida própria, puxando-o para onde ele era necessário. Dormia pouco, comia quando dava, mas pela primeira vez em muitos anos, não se sentia vazio. O talismã Kaelani pendurado em seu pescoço batia suavemente no peito a cada buraco na estrada, como um lembrete constante de que ele não estava mais sozinho. A promessa que havia feito naquela aldeia, a de continuar, era agora o que o mantinha em movimento. Cada pessoa que resgatava era, para ele, um acerto com o passado. E o passado, esse nunca deixava de pesar. Ainda pensava em Rachel, ainda sonhava com os olhos dela, mas agora também sonhava com olhos diferentes, os de quem ele ajudava a recomeçar. Naquela tarde específica, Henry parou em um posto isolado, bem no meio do nada. Estava com o tanque pela metade, mas algo o fez encostar. Talvez fosse o calor. Insuportável. Talvez o instinto. Desceu, limpou as mãos com um pano velho e seguiu até a bomba de combustível. Enquanto abastecia, ouviu uma voz familiar dizendo seu nome. Era baixa, tímida, mas certeira. Virou-se e ali estavam, Lena e Tommy. A mulher, agora de rosto limpo, roupa simples, mas firme. E o menino, muito maior, com os olhos vivos, sem o medo de antes. Henry congelou por um instante. Aquela imagem parecia sonho. Eles sorriram. Tommy correu até ele, abraçando sua cintura como quem reencontra um herói. Lena o seguiu devagar, mas com a segurança de quem sabia exatamente por que estava
Ali. Estávamos te procurando, disse. Perguntamos por você em cada lugar que lembrávamos. Henry não sabia o que responder. Ficou calado, com as mãos ainda sujas de óleo. Aquela parte do coração que ele jurava ter deixado naquela reserva pulsou de um jeito que não sentia desde então. Os três ficaram ali, em silêncio, sem pressa, como se nenhum deles quisesse quebrar o momento. Depois de alguns minutos, foram até uma mesa simples do lado do posto. Tomaram café ralo e dividiram um pão doce. Tommy falou sobre a escola nova, sobre o cachorro que haviam adotado. Lena contou que estava trabalhando em um centro comunitário, ajudando outras mulheres. Aprendi isso com você, disse. Henry escutava, ainda sem saber direito como processar aquilo. Uma parte dele queria levar os dois consigo, de volta ao caminhão, para nunca mais soltar. Mas sabia que não era o caminho. Eles agora pertenciam a um lugar fixo. Tinham raiz. Ele não. Pertencia à estrada, ao volante, às decisões sem aviso. Quando se levantaram para se despedir, Tommy puxou o colar de Henry e disse: "Ainda tem o presente da Micah, né?" Henry sorriu pela primeira vez em dias. Tocou o talismã e respondeu: "Nunca. Tirei." Lena o abraçou apertado. "Você fez mais por nós do que pode imaginar." Ele balançou a cabeça, os olhos marejados, mas firmes. Sabia que, embora precisasse continuar, parte dele ficava ali, com aqueles dois, com tudo o que representavam. Enquanto assistia Lena e Tommy entrarem em um carro emprestado e seguirem estrada oposta à sua, Henry permaneceu parado por longos minutos. O motor do caminhão ainda desligado. Podia voltar. Podia tentar ficar. Mas não era esse o caminho que o escolhera. Ele sabia disso. O mundo lá fora ainda precisava de alguém que parasse onde ninguém mais parava. Que ouvisse o que ninguém queria ouvir. E que desse a mão quando todos já haviam desistido. Subiu de volta no caminhão, ligou o motor e acelerou devagar. No retrovisor, viu Tommy acenar de dentro do carro, com o braço esticado até onde podia. Henry levantou a mão silencioso. Não era uma despedida. Era um até breve, porque alguns laços, mesmo na estrada, não se desfazem com a distância. Eles se tornam bússolas, e Henry Duarte, o homem que antes não pertencia a lugar nenhum, agora sabia exatamente onde seu coração precisava estar, no caminho, onde quer que ele o levasse. Se essa história tocou seu coração, não esquece de apoiar o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no Estrada Narrada, deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com alguém que precisa ouvir uma história assim. A estrada continua e com você ao nosso lado, ela vai ainda mais longe.